Que o GTA V roda nos nossos celulares Android, a maioria de vocês já sabe. Eu aqui já trouxe diversos vídeos do GTA V rodando a 30 FPS dentro de diversos aparelhos diferentes e, é claro, também já trouxe um tutorial para você que quer tentar rodar o GTA V no seu celular também conseguir, tanto através do emulator quanto no emulador que a gente vai utilizar hoje, que é o Game Hub. É claro que, infelizmente, por algumas circunstâncias, ele não vai rodar dentro dos processadores MediaTek, nem dos processadores Exynos ou dos processadores Unisoc. Você só vai conseguir rodar GTA V e, assim, muito especificamente dentro de processadores Snapdragon, desde que ele seja poderoso o suficiente. Afinal, o GTA V pode ser até antigo, só que ele é um dos jogos que ainda pega muito a questão de CPU, e que pode ser um grande problema se você tentar rodar em um processador Snapdragon mais de entrada. Só que assim, galera, a maioria das pessoas que consegue realmente rodar GTA V, geralmente vai rodar numa resolução de 800 por 600 para conseguir mais FPS, ou até em 720p, se você já tiver um celular um pouquinho mais poderoso, e vai estar pegando ali por volta dos seus 30, 20 FPS, um pouquinho já chuchinho, o que não é nada legal. Mas aqui, no vídeo de hoje, a gente vai tentar fazer o impossível, que é justamente rodar o nosso querido GTA V em 4K. Para isso, nada mais nada menos, a gente vai estar utilizando o celular mais poderoso do mundo atualmente, que é o Red Magic 10 Pro, e é claro, o seu Snapdragon 8 Elite, que apesar da gente não ter o suporte de drivers TrueNIP, utilizando o emulador que a gente vai utilizar, que é o Game Hub Game Fusion, a gente tem como utilizar os drivers proprietários da Qualcomm para poder rodar esse jogo. Vale lembrar que eu também já fiz esse teste aqui rodando no Red Magic 9S Pro com o Snapdragon 8 Gen 3, e cara, lá na época, a gente estava rodando pelo emulator sem muitas otimizações, e o jogo em 4K pegava ali por volta dos seus 20 a 16 FPS, só que ele crashava com 20 segundos de gameplay. Agora, galera, a gente vai passar por praticamente as mesmas coisas, vindo aqui com a resolução base em 720p e indo progredindo ao longo da nossa gameplay. Como, por exemplo, começando aqui com 720p, depois a gente aumenta para 1080p e depois a gente vê, por último, como que o 4K fica dentro desse celular. Como eu já falei, eu vou estar utilizando aqui o Game Hub com as seguintes configurações para a gente rodar. A Compatibility Layer vai ser aqui a 9.16, Translations Parameters vai estar no modo Performance, o GPU Driver é o mais recente desse novo Game Hub, que é justamente o do 8 Elite 800.35, um driver feito exclusivamente para esse processador. A DXVK, a que dá mais FPS, é justamente a versão 1.10.3 Async. E aqui algumas outras configurações, como por exemplo, CPU Translator, eu vou estar utilizando a 0.28 com o limite da VRAM em apenas 512 MB. Dito isso, bora começar aqui com os primeiros testes do nosso GTA V em 720p, só pra gente poder ver qual FPS ele pega. Bom, já começando o nosso teste com o GTA V em 720p, e é claro, com todas as configurações gráficas no mais baixo possível, a gente tá pegando ali por volta dos nossos 65 a 70 FPS, andando aqui pela residência do Michael. E cara, mesmo com tudo no low e em 720p, o jogo já fica extremamente bonitão pra gente poder jogar. Vale lembrar, né, galera, uma tela de um celular é muito pequena, então só da gente estar rodando em 720p, ainda assim fica muito bonito, e o GTA, como a versão de PC é a mesma que a gente tem no PS4, só que com os nossos gráficos um pouquinho mais reduzidos, a gente ainda tem uma excelente representatividade gráfica, muito melhor do que qualquer jogo de celular que a gente tenha disponível na Play Store. Mas é claro, galera, esse daqui é o FPS andando e parado aqui, né, basicamente. Vamos ver agora se a gente consegue pegar o mesmo FPS conforme a gente vai andando de carro, que aí já é outros 500, né, galera? Geralmente, andando de carro, ele vai pegar um pouquinho menos do que a gente já tá acostumado, mas olha só, galera, ele ainda tá se mantendo ali por volta dos nossos 56 a 57 FPS. Não parece que ele... eu acho que a gente vai morrer agora. Não, quase que a gente morreu. Mas enfim, galera, pegando a linha de carro, andando um pouquinho mais, a gente consegue ver que ele consegue se manter ali por volta dos seus 58 FPS,
muito provavelmente conforme a gente vai jogando aqui através do nosso celular, ele vai dando uma quedinha a mais de FPS, justamente por toda a questão do throttling que o celular dá. Vamos tentar ir para a parte mais pesada aqui do nosso teste, que é justamente ir lá para Vinewood Hills, né? Não diretamente em Vinewood Hills, mas sim naquela parte onde estão toda aquela avenida principal, onde tem muitos carros, muitos NPCs, muito trabalho aqui para o nosso processador, só para a gente poder ver se ele ainda se mantém com FPS minimamente jogável. E olha só, galera, em 720p, com esse celular, a gente consegue pegar ali ainda por volta dos nossos 50 FPS. Essa daqui é provavelmente a parte mais pesada que a gente vai ter do nosso GTA V. E se não dropar o FPS aqui, é porque você vai ter uma excelente jogabilidade. E como a gente pode ver aqui, galera, jogando o nosso GTA V através do nosso Red Magic 10 Pro, ele consegue pegar 50 FPS nessa que é uma das áreas mais pesadas do jogo. E vale lembrar, a versão do nosso Red Magic aqui é uma versão de 16 GB de RAM, o que significa que a gente vai conseguir manter essa performance de jogabilidade a maior parte do nosso tempo, galera, porque a gente não vai ter nenhum tipo de problema de crash justamente por conta dos 16 GB de RAM que a gente vai ter dentro do Red Magic 10 Pro, e com a performance completamente absurda. Saindo ali daquela parte do Vinewood, como vocês podem ver, a gente já começa a pegar de volta os nossos 53 a 57 FPS, com uma performance e um desempenho bem interessante para você poder jogar. E é claro, galera, se mantendo nessa faixa de FPS durante toda a sua jogatina. Mas como vocês puderam ver, em 720p o nosso jogo tá fluindo, que é uma beleza. Vamos ver agora se modificando para 1080p, esse jogo já sofre um pouquinho mais. Então vamos vir aqui na nossa Game Settings, Game Resolution, e a gente já vai aplicar aqui o nosso 1920 por 1080. Vindo aqui diretamente nas configurações do jogo e também, olha só, 1080p já selecionados. Andando aqui pela casinha do Michael, galera, a gente já tá pegando por volta ali dos nossos 57 a 60 FPS. Já saindo aqui justamente para fora, a gente já tem um FPSzinho um pouquinho menor, né, galera? Por volta ali da faixa dos nossos 56 a 52 FPS, dependendo de onde a gente olhar. A gente já pode notar que os gráficos ficaram infinitamente superiores aos 720p, principalmente em áreas que eram um pouquinho mais quadriculadas, que apareciam um pouquinho mais de pixel aqui ou ali. Principalmente aqui nesse chão, né, galera, desses ladrilhos aqui, a gente já pode ver que ficou bem melhor de se ver, justamente porque a gente tá rodando numa resolução bem maior do que o 720p. Assim, galera, em quesito de gráfico, ficou realmente bem mais impressionante você rodar em 1080p do que 720p. Vamos ver se ficou definitivamente mais pesado, pegando um carrinho aqui e já tentando andar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha só a Tracy aqui tentando andar, né? Vamos andar lá na parte de Vinewood também, né? Só pra gente poder ver. Só de andar um pouquinho aqui de carro, a gente já pode ver que ele já caiu para uns 47 FPS, mas nada que tenha prejudicado grandemente aqui a performance do nosso celular. Não parece que mudou tanto assim do que a gente já tava tendo ali dentro dos nossos 720p. Já andando aqui por Vinewood, né, galera, principalmente nessa área que, como eu falei pra vocês, é a mais pesada, a gente tem uma performance que caiu ali também pros nossos 40 FPS, agora deu uma diminuída para 39, foi o menor que eu consegui ver ali no contadorzinho de FPS, mas não parece que tá tão ruim assim quanto a gente tinha antes em 720p. Mais ou menos, a gente deve ter perdido uns 5 a 7 FPS por ali, numa batida completamente impressionante que a gente acabou de ter. Vamos tentar pegar algum outro carro emprestado aqui só pra gente poder ver qual que é a capacidade do nosso celular, ok? E olha só, já pegando um outro carrinho aqui emprestado, né, galera, só pra gente poder dar um rolezinho um pouquinho mais rápido, ainda não parece que a gente tá com tanta perda de FPS, pegando ali por volta dos nossos 47 FPS, ainda naquela região que a gente pôde ver, né, pegando ali um FPS até que bem interessante, e aqui já andando pra fora da área de Vinewood, a gente já tá conseguindo pegar um FPS também na faixa dos nossos 43 a 45 FPS. Não parece que prejudicou tanto assim a nossa jogatina, a gente ainda tá se mantendo com um FPS bem interessante pra nossa gameplay, não parece ter afetado tanto assim o nosso dispositivo, e cara, ainda tá bem gostosinho para você conseguir jogar dentro desse celular. Em 1080p, o jogo fica absurdamente lindo e ainda consegue uma performance muito incrível pra gente poder jogar.
O que, cara, tá me deixando bem interessante aqui, tá me deixando bem interessado, no caso, pra gente poder jogar em 4K. Vamos ver aqui como que ele roda em 4K dentro desse celular. E bom, galera, já coloquei aqui a resolução mais alta em 4K que a gente tem disponível, que é justamente 3840 por 2160, para dar aqui os nossos queridos 4K. E vamos ver se o nosso jogo pelo menos abre com essa resolução. E é claro, colocando aqui também no nosso menu de jogo já 3840 por 2160, ou seja, a resolução 4K, é assim que o nosso GTA se parece em 4K. Aqui paradinho na casinha do Michael, a gente já tá pegando ali por volta dos nossos 23, 21 FPS, o que não me parece um bom começo, né, galera? Vamos dar aqui agora uma andadinha, só pra gente poder ver como que a gente tá pegando. E olha só, galera, tá pegando ali uns 27, só que não tá muito legal, né, esses 27 FPS. Não tá me parecendo tanto esses 27 FPS. Mas dando uma olhada aqui no quesito de gráficos, galera, ele tá completamente absurdo de definido. A gente não vê praticamente nenhuma bordinha de pixel fora, a gente tá praticamente vendo tudo perfeitinho aqui, sem nenhum tipo de problema. O anti-aliasing desse jogo tá absurdamente lindo, até essas folhas aqui, que são algumas texturas de fora, estão com as bordinhas bem definidas, né, galera? A única coisa é justamente a textura que não tá acompanhando o 4K aqui que a gente tem dentro desse celular, mas é claro, vamos pro teste de fogo, pegar um carrinho aqui e ver se a gente consegue se manter ainda nessa faixa dos nossos 27 FPS. Bom, já andando de carro aqui por Los Santos em 4K, galera, definitivamente não é assim uma das melhores coisas que a gente já fez. A sensação de fluidez foi pro espaço, não tá sendo nada fluido, mas o nosso FPS não tá caindo muito além desses 20 FPS que a gente pode estar vendo aqui. Ele ainda tá se mantendo entre 22, 21 FPS, acabei batendo aqui um pouquinho, não prestando tanta atenção no trânsito, mas não tá tão ruim. Quer dizer, galera, tá bem ruim sim. Eu queria falar que não tava tão ruim, mas essa instabilidade no FPS não tá deixando assim uma coisa tão legal de você poder jogar, não tá mantendo aquela estabilidade toda que a gente viu anteriormente, não tá assim sendo uma coisa sensacional pra você realmente jogar, e que obviamente eu não vou recomendar a você aí que quer jogar esse jogo em 4K, né? Pelo amor de Deus. O Red Magic 10 Pro te permite jogar aqui esse jogo em 1080p e ainda manter um FPS totalmente estável. Só que aqui, se você quiser jogar ele em 4K, aí obviamente eu já não vou estar recomendando. Até daria para você tentar fazer com jogos mais leves, mas aqui definitivamente jogar o GTA V, que apesar de não ser um jogo tão pesado, não ser um jogo tão atual, você conseguir rodar em 4K, eu definitivamente não recomendo por toda a falta de fluidez que a gente tem para poder jogar esse jogo. Ele tá rodando aqui em 22, 25 FPS, mas definitivamente você não sente que está rodando dessa forma. Mas antes da gente finalizar aqui os nossos testes, né, galera, nada melhor do que a gente testar o nosso GTA V em uma TV 4K, só pra gente poder ver toda a beleza desse jogo. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou plugar aqui o meu Red Magic 10 Pro lá na TV da sala e a gente vai tentar experimentar jogar em 4K através do output de uma TV. Afinal, o Red Magic 10 Pro tem o output aí pra gente poder colocar em uma TV e é claro que a gente quer ver como que ele tá rodando. Bom, galera, dessa vez a gente conseguiu abrir o nosso GTA em 4K dentro de uma TV e, cara, tá absurdo de lindo. O jogo nunca foi tão lindo assim dentro de um celular. É claro que em 4K a performance vai ser completamente ridícula e por a gente tá fazendo todo o output pela TV, a gente tá utilizando ainda mais GPU, porque a gente tem que renderizar a tela principal ali do nosso celular, mesmo que ela esteja desligada, a gente tem ainda que renderizar ela e, é claro, exportar ainda para um display, tem toda a largura de banda que vai consumir memória da sua GPU e tudo mais. E aqui, como a gente já está exportando uma saída de TV tão alta, né, igual 4K aqui, que é a resolução que a gente tem nessa TV, fica completamente absurdo e é muito difícil para um celular conseguir renderizar. E esse monstro chamado Red Magic 10 Pro finalmente consegue. Foram muitas tentativas para a gente conseguir chegar a um estado que a gente conseguisse abrir pelo menos o nosso jogo e fazer alguma coisa, como por exemplo, pelo menos dar uma andadinha por aqui, mas ainda assim, galera, com
ficou completamente absurdo. É claro que não está em um FPS jogável, nem ali na própria tela do celular vocês já puderam ver que já definitivamente não estava num FPS jogável, e aqui agora, né, com todo esse output, com a largura de banda, né, que a gente tem ali da nossa GPU para transmitir tudo isso, não tá definitivamente um dos FPS mais interessantes pra gente, mas muito provavelmente, se a gente quisesse jogar esse jogo ali por volta dos nossos 720p ou até mesmo nossos 1080p, daria pra gente fazer e rodar com uma performance definitivamente boa. Aqui rodando em 4K, que é o output nativo dessa TV, definitivamente não tá assim uma das situações melhores que a gente já pôde ver, mas definitivamente o gráfico não relacionado aqui especificamente ao FPS tá uma das coisas mais bonitas que eu já vi rodando nessa TV, galera. De verdade, eu não achei nem que fosse possível da gente estar passando por Vinewood com essa resolução e através de uma TV. O jogo tá absurdamente lindo pra gente poder jogar. E é claro, galera, fazer isso daqui, utilizar o seu celular de um console, é uma coisa completamente absurda pra você poder fazer aí dentro da sua TV. O Red Magic 10 Pro consegue fazer isso e a gente tá conseguindo jogar até por muito mais tempo do que eu achei que a gente conseguiria jogar esse GTA. É claro que a gente não tá explodindo carro, explodindo banco, fazendo um monte de coisa aqui que daria pra gente com certeza fazer no nosso GTA e o nosso jogo acabar crashando, mas de verdade, galera, eu não achei nem que a gente iria conseguir andar de carro com o nosso GTA em 4K através do nosso celular. Muito provavelmente aquele 8 Elite tá fritando dentro do Red Magic 10 Pro, mas a gente tá rodando GTA em 4K, fazendo output para uma TV em 4K e ainda rodando ali, pegando por volta dos nossos 18 FPS. E tudo isso, galera, consumindo ali por volta dos nossos 16 a 15 watts, que é o que mais ou menos o nosso Snapdragon 8 Elite consome. Só para vocês terem uma noção, um PS4 para fazer tudo isso, fazer o esporte em 4K e tudo mais, muito provavelmente pegaria ali por volta dos seus 120 watts, 130 watts para conseguir fazer o output para 1080p, né? O GTA nem roda aqui diretamente dentro do PS4 em 4K, né, diretamente, ele faz um upscaling para conseguir rodar e tudo mais, mas como vocês podem ver, galera, o nosso jogo tá até que indo bem, né, principalmente quando a gente deixa o nosso carro para trás e a gente começa a andar. É claro que a resolução das texturas não vai acompanhar a resolução total do nosso jogo, que é essa resolução lindíssima em 4K, mas só da gente estar rodando o nosso jogo em 4K já é um completo absurdo. Por algum motivo os policiais ali deixaram de tentar me pegar. Opa, eles me viram e começaram a atirar. Enfim, galera, como vocês puderam ver, esse daqui foi o nosso querido GTA V rodando em 4K, em uma TV 4K tão lindo dessa forma. Espero que vocês tenham gostado desse teste maluco que eu fiz aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.